a análise do segundo episódio do Quem Sabe Prova, o primeiro reality show para desbravadores aqui agora no canal DBV Mania. A gente vai te contar coisa que ninguém pode contar, sabe por quê? Porque a gente tava lá, a gente viu tudo de pertinho. Vem comigo, segundo episódio. A gente volta aqui para esse cenário maravilhoso, que cenário incrível, maravilhoso, que a Criativo fez pra gente junto com a Alzeb, pra te contar que esse episódio aqui teve 2 eliminações. Lembra que o primeiro episódio não teve eliminação, mas aqui a gente já teve que eliminar 2 clubes de uma vez e foi difícil, gente. É pesado, nunca é fácil pra gente eliminar clubes, mas é assim que é um reality show. Aliás, se você não assistiu o segundo episódio, pausei de novo aqui. Não assista esse vídeo. Acabou de sair no Feliz Set Play o segundo episódio, assiste lá primeiro, depois você volta pra cá, porque vai ter um monte de spoiler aqui, é óbvio. Bora então pro segundo episódio, vamos entender aqui o que rolou, aquilo que você não entendeu, eu explico pra você aqui agora. Lembrando que a gente sempre começa com uma mini prova, a Lara estava explicando aqui a mini prova, e essa mini prova foi inspirada... quem mais assistiu, hein? Silvio Santos, tinha um programa do Silvio Santos, que tinha ali um monte de gente, né, a plateia, auditório, e ele fazia uma pergunta, e aí tinha as alternativas, e as pessoas iam para uma porta. Quem errasse, a porta fechava e eles eram eliminados. Então a gente buscou essa referência para fazer essa prova aqui. Eram perguntas do mental, do espiritual, história do desbravador, Rude, alguns temas escolhidos, eles estudaram, se prepararam e a gente fazia aqui as perguntas. E eles, os clubes, tinham que se posicionar em uma das letras. Lembrando que os outros 5 clubes não estavam aqui, porque estavam curtindo a Fad Minas, piscina, caiaque e tudo, porque eles venceram o episódio anterior, estavam livres da eliminação. E a gente começou aqui a fazer as perguntas e a gente já encontrou um padrão que talvez você não tenha percebido. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Vem comigo, olha só. A gente começou a fazer as perguntas e logo de cara, todos os clubes meio que estavam indo para a mesma resposta. Você percebeu isso, né? Tinha até que meio que um efeito manada ali, a galera do Rio Fluminense chamou assim. Mas olha aqui, observa esse movimento, ó. O Clube Fiel, que tá aqui na ponta, ó, aqui nesse cantinho direito, ele começou a tomar frente. Eles, não sei qual estratégia estavam usando, porque aqui você tem que jogar de estratégia. Porque qual que é a sacada aqui? Se o seu clube vai num quadrado e a resposta está errada, ele é inteiro eliminado. Mas você pode, se você tiver dúvida, colocar 2 aqui, um ali, você pode dividir. Vence quem no final tivesse mais participantes. Então tem que ter um pouco de estratégia. Mas o Clube Fiel estava unido e eles começaram a puxar a frente, ó. Olha essa cena que interessante, ó. A gente consegue ver bem o Clube Fiel indo para cá e aqui no meio tem um pouco de dúvida, acho que é o Clube Mineira Central que estava indo para um lado e depois não sabia se é para o outro, mas eles mudam de opinião, ó, de novo em câmera lenta, ó. Como o Clube Fiel é o primeiro a se manifestar. E aqui é jogo, gente, tem que ter uma estratégia. Não estou dizendo que está certo ou errado, que eles sabem mais, sabem menos, mas talvez pela ânsia de saber a resposta, eles já tomavam a frente. E aí dava a chance de outros clubes observarem e de repente ir atrás deles, mesmo que não soubessem a resposta. E aqui a gente vê, por exemplo, ó, aquela cena, ó, eles mudando de opinião, Mineira Central, o clube inteiro estava indo para um caminho, mas como eles viram que a maioria estava indo para lá, eles resolveram se dividir. Ó, então fica 2 aqui na letra B e a gente vai na letra D. E se a B tivesse certa? Eles ganhavam o jogo aqui. Eles já ganhariam o jogo aqui logo no começo. Mas a resposta B não estava certa, e aqui é o momento que estes 2 bravadores são eliminados desta prova somente. E a gente volta para as perguntas e continua. Aqui a gente tem o Clube Rio Fluminense discutindo, os clubes sempre pensando qual estratégia eles iam usar. Vai na frente, espera, observa. Olha aqui de novo, ó. Nessa pergunta já é um pouco diferente, ó. O Clube Rio Fluminense toma frente. Ó, Rio Fluminense toma frente. E aí tem alguns clubes que ficam esperando ali, o Rio de Janeiro de verdinho espera um pouquinho, o Fiel já vai atrás, aí depois todos vão para lá. Essa cena aqui ela é muito interessante, ó, presta bastante atenção. Porque olha como o Clube Gavião Real, ela tá ali de rabo de olho, observando o movimento. Gente, isso é jogo, isso é reality show. Você pode saber a resposta, mas na dúvida você observa. É um jogo que permite isso, a gente queria mesmo observar esse comportamento. E olha como ela fica olhando de rabinho de olho para ver o movimento. Talvez estivesse um pouco em dúvida aqui, ó, da resposta e eles vão atrás da galera. Coisas que você talvez não tenha percebido. Aqui, de novo, mais uma imagem congelada para você ver qual o primeiro clube que chegou no quadrado ali. Clube Fiel. O Clube Fiel sempre foi tomando a frente e era o primeiro clube a se movimentar. Ó. Tem mais uma imagem aqui provando isso para vocês. Olha lá, de novo, mais uma vez, eles saem da ponta onde eles estavam ali na letra D e são os primeiros a chegar na letra A.
Eu já estava começando a ficar incomodado nessa hora, eu olhava pra Carol, porque assim, claramente o Clube Fiel estava muito preparado para essa prova. Tinha estudado muito. Mas se eles continuassem assim indo na frente o tempo todo, fica fácil para os outros clubes que perceberam que eles estavam treinados, era só ir atrás. E a gente vai vendo esse movimento, ele vai se repetindo, ó. Aqui, depois de um tempo, eles sacaram isso. E aí eles começaram a esperar. Olha essa imagem. Essa imagem prova que a gente fez a pergunta e eles esperaram. E aí ficou até meio estranho, ficou um tempo sem ninguém se mexer. A gente falou, e aí galera? Porque a galera tava jogando, né? E aí eles esperaram para ver se mudava, aí depois eles seguiram na mesma resposta da galera. Os clubes estavam preparados, mas eu gostei de ver essa jogada de alguns esperar, sentir qual que é a estratégia que cada clube usar. Aqui a gente já viu em uma outra pergunta que o Clube Rio Fluminense e o Clube Gavião Real, eles se dividem. O Gavião Real já fez isso, em um outro momento eles se dividem, mas a letra D estava errada. E aí, neste momento, a gente tem a única eliminação geral desta prova. O Gavião Real foi o único clube que foi 100% eliminado nesta mini prova. Eles realmente erraram 2 perguntas e tiveram que ser eliminados. E depois o jogo terminou. A gente ainda tinha uma carta na manga, porque a gente imaginou que isso pudesse acontecer, que todo mundo fosse sempre nas mesmas respostas, que observasse um outro clube. A gente separou aqui, depois, no final, a gente falou, ó, essa pergunta é só para 2 clubes, essa pergunta é só para 2, para ver se acontecia alguma coisa, mas eles ainda continuaram ali unidos, sabiam as respostas também, né? Eles tinham se preparado. E aí Rio Fluminense vibrou muito aqui, com méritos, e o Clube Fiel, eles venceram essa mini prova e garantiram uma vantagem que foi fundamental lá no final. Você que já assistiu sabe. Esta vantagem, não sei se você percebeu, esta vantagem, ela decidiu a eliminação. Vem comigo que eu vou te explicar. Dá uma olhada nisso daqui. A gente foi para a prova de eliminação depois, que é uma prova que a gente elaborou muito, essa prova incrível do código semafórico. Mas não foi uma prova simples só de código semafórico. Resumindo, eles tinham que receber umas palavras e depois que eles recebiam essas palavras, cada letra desta palavra tinha um dicionário que você está vendo aqui na sua tela agora. Isso a transmissão não mostrou. Isso só vê aqui em bastidores. Tem coisa que você só vai ver nesses vídeos de bastidores que a gente vai mostrar depois. Eles recebiam essa imagem que você está vendo, este dicionário. Então eles pegavam uma palavra e cada palavra valia um número. Eles tinham que somar, fazer a conta e isso dava um resultado final. Cada uma das palavras dava um resultado. Pegava esses 3 números e abria o código do cadeado. Abrindo o cadeado, acendia uma fogueira que quando queimasse o barbante, a gente parava o cronômetro. Foi uma prova técnica, eles sabiam que tinham que treinar para código semafórico, se prepararam para isso, mas aqui a gente já começou a perceber também algumas coisas. Por exemplo, o Clube Mineira Central, que está aqui agora, eles estavam mais nervosos. Não sei se porque na primeira prova eles não conseguiram vencer, na mini prova estavam sem vantagem, mas essa prova pegou aqui o Clube Mineira Central. Esse é o Clube Rio Fluminense, e aqui no Clube Rio Fluminense a gente percebe o seguinte, que tem táticas diferentes entre os clubes. Observa aqui comigo. Cada clube tem uma tática. Esse Clube Rio Fluminense aqui, por exemplo, você percebe claramente que a diretoria tá ali segurando a prancheta para anotar e tem um desbravador que ele que dá o sinal, porque eles não conseguem conversar, dizendo que já pode passar para a próxima palavra. Ele estava responsável por receber. Ele é o que sabia. Você até percebe na outra imagem, eles sabiam tudo, mas ele era o que estava mais craque nisso. Então ele recebia a palavra muito inteligente, Ele recebia a palavra e o time ele se unia. Estavam bem treinados, essa era a tática deles. Aqui o Rio Fluminense, você percebe que eles estavam um pouco mais leve. Não sei se porque sabiam que tinham ganho a mini prova, tinham uma vantagem de 30 segundos, se estavam confiantes, estavam bem treinados, eles estavam numa leveza gostosa de ver ali, fazendo, e táticas diferentes. Agora, aqui, essa imagem é muito interessante, porque o Clube Fiel, olha só, presta atenção, a gente tem os 3 desbravadores de olhos arregalados, muito concentrados, e a diretoria aqui, que é o José, ele em nenhum momento ele olhou para a bandeira, gente. Em nenhum momento. Isso chamou nossa atenção, a gente percebeu na hora. Porque essa era a tática deles. O José, ele só ficou concentrado em receber e colocar a letra e fazer as somas. E os 3 desbravadores que estavam aqui, os 3 sabiam receber a letra, a palavra. Isso é muito legal, gente. Porque no clube a gente sabe que quando tem prova de código semafórico, às vezes você treina uma pessoa para receber, uma para passar. E tá tudo bem, são estratégias, mas aqui os 3 estavam concentradíssimos. Eles falavam a letra, o José nem levantava a cabeça, ele nem discutia, ele só escrevia.
Ali a gente já percebeu que nessa prova tinha um favorito. Nesse momento a gente já percebeu, ele só vai escrevendo. Aqui é para vocês verem a distância, ter uma noção da distância que eles estavam, né? Aqui atrás, onde foi a primeira mini prova, os quadrados, tá vendo as letras? Aqui é onde ficava o baú, então depois que eles terminassem, eles corriam aqui até o baú e já acendia a fogueira aqui. E aqui é o papel que a pessoa que está passando as letras, ela olhava. Então aqui, tá vendo a primeira palavra? Bebida. Então se ele esquecesse, ele olhava ali para ir se controlando, só para você ter um outro ponto de vista. Aqui de novo na Mineira Central, a gente já percebe que nesse momento de fato a tensão tomou conta deles. O olhar deles já mostra como eles estavam realmente em dúvida. O clima já começou a esquentar entre eles, já, né, olha para cá, se concentra, ela vai lá, vira de costa para tentar lembrar. Realmente o nervosismo pegou aqui e o Mineira Central pediu para fazer de novo, não conseguiu abrir o cadeado, não conseguiu, porque é assim, gente, é uma soma, um errinho assim, ó, o cadeado já não abria. Aqui você está vendo, quando os clubes terminavam, aqui é o exemplo do Clube Fiel, a pessoa já podia descer, acendia a fogueira quando queimasse o barbante terminava. Foi o que aconteceu com todos os outros 4 clubes, com exceção do Clube Mineira Central. Aqui no Clube Rio Fluminense aconteceu um negócio que a gente estava ficando angustiado já. Por quê? Eles sabiam receber as palavras. Eles sabiam, eles receberam rápido, mas na hora de fazer a conta, a matemática, eles erraram por um número em uma das palavras e o cadeado não abria. E eles iam, o cadeado não abria. Eles voltavam, pegavam a palavra de novo e falavam, tá certa a palavra, é bebida, é faca. Eram 3 palavras, bebida, faca e cabide. Eles receberam as palavras certo, mas aí teve um momento que eles perceberam, a conta deve estar errada. Refizeram, tá vendo? Ele pede para fazer de novo porque o cadeado não abre, e aí depois ele conta no depoimento que o problema foi na matemática, e aí depois que eles acertaram a conta, eles conseguiram abrir, mas perderam muito tempo aí por conta da matemática. Eles sabiam o código semafórico, sabiam as letras, mas a matemática, pelo nervosismo, isso é reality show, gente, isso é um reality show, o nervosismo fez isso com eles, e aí acabou custando. Você vê que ele tá nervoso, eles estão angustiados, né? Os 2 clubes já meio sentindo, Mineira Central, é uma fofa. Gente, eles são incríveis, esse pessoal. A gente ama já todos esses clubes, mas essa aqui foi a verdade. Nesse momento aqui, a gente tá passando os recados, dizendo que a gente se encontra na arena, mas uma curiosidade para você aqui, um bastidor. Nessa cena aqui já não tinha mais ninguém, tá? Eles já tinham descido, já tinham ido embora para se preparar mais tarde para se encontrar com a gente na arena, e a gente gravou essa cena para ninguém. A gente fingiu que tinham pessoas ali e a gente passou o recado para ninguém. Porque às vezes acontece isso, né? A gente passa um recado para a câmera, mas também ali para as pessoas. A gente já tinha passado o recado para eles antes, então a gente só regravou essa cena. E a gente foi, né, para a parte noturna. Então só para você, não sei se você percebeu os tempos. O Clube Fiel fez em menos de 3 minutos, 2 minutos e 50 e alguma coisa. Eles foram muito rápidos, gente. Em 2 minutos e 50 segundos, eles conseguiram receber as palavras, fazer a conta, abrir o baú, acender a fogueira e queimar o barbante. Realmente, eles se destacaram muito, foi bonito de ver. E aqui eles mandavam um recado já pra galera. Opa, atenção, Clube Fiel tá aqui. Ali já ficou uma sensação de, cara, esses caras estão treinados. Na primeira prova de eliminação, eles já mandaram esse recado. Clube Gavião Real ficou em segundo, com 5 minutos e alguma coisa. Também é um tempo bom, mas você vê, 2 minutos de diferença, até que é considerável. Gavião Real garantiu, né? Esqueceu, passou a borracha na mini prova, se garantiu sem a mini prova. E depois eu anuncio o 3º lugar e os primeiros 2 eliminados, infelizmente, Mineira Central e o Clube Rio de Janeiro são eliminados, porque o Rio Fluminense, por conta de 5 segundos. 5 segundos, ou seja, se o Rio Fluminense não tivesse vencido a mini prova, quem teria sido eliminado era o Rio Fluminense e não o Rio de Janeiro. Então 2 coisas aqui. Primeiro, o Rio de Janeiro custou muito caro a matemática que eles demoraram e custou caro também eles terem arriscado na mini prova e não terem ficado unidos. De repente, se eles tivessem ficado juntos, eles teriam classificado. De repente não, eles teriam classificado. Mas isso é reality, isso é jogo, isso é estratégia. No próximo episódio, a gente vai ter mais 2 eliminações. Você acompanha todos os domingos, 1 hora na TV Novo Tempo e depois, na semana seguinte, durante a semana, na sexta-feira, 18 horas no canal do Feliz 7 Play. Quem vai ser eliminado na próxima? Comenta aí para quem você está torcendo. Já escolheu alguém? Comenta, eu quero saber para quem você está torcendo no primeiro reality show para Desbravadores. A gente fica por aqui com essa mania de CDBV. Tchau!